O som das hélices do helicóptero rasgava o céu límpido de outono, e com ele um momento que deveria ser repleto de amor e excitação. Para Ana Cardoso, grávida de 6 meses e radiante de antecipação, esse passeio era para ser um sonho, uma celebração de uma nova vida e de um futuro que ela pensava estar seguro. Sentada ao lado de seu marido, Ricardo, ela sentia uma mistura de medo e emoção. Alturas sempre a deixavam desconfortável, mas Ricardo a havia convencido de que essa era uma experiência única na vida, uma memória que valia a pena ser guardada. Ela se aninhou nele, segurando a barriga, sussurrando para o filho que tudo ficaria bem. Mas escondida sob o sorriso charmoso de Ricardo, havia uma escuridão que Ana não conseguia ver. Para o mundo, ele era o marido perfeito, bem-sucedido, confiante e atencioso. No entanto, a portas fechadas, ele estava se afogando em dívidas, obcecado por aparências e consumido pela ganância. Ele havia tomado uma decisão tão fria, tão impensável, que até ele mesmo tentou justificá-la em sua própria mente. Se Ana se fosse, ele herdaria milhões da apólice de seguro que ele secretamente havia feito para ela. À medida que o helicóptero subia mais alto, o piloto alegremente apontava as vastas florestas abaixo, os rios que serpenteavam como fitas de prata e as montanhas distantes cobertas de neve. Ana se maravilhou com a beleza, distraída por um breve momento, alheia ao mal que estava sentado bem ao lado dela. A mão de Ricardo repousava em seu ombro, mas não com ternura. Ela tremia de antecipação. Ele estava a segundos de realizar o ato de traição mais hediondo. "Isso não é incrível?" disse Ana, sua voz cheia de admiração. Ricardo forçou um sorriso, balançando a cabeça, mas seus olhos se desviaram para a maçaneta da porta. O plano havia sido ensaiado em sua mente repetidamente. Um empurrão, um grito e tudo acabaria. Ele se convenceu de que ela nunca saberia o que a atingiu. Ela simplesmente desapareceria nas profundezas da floresta, e ele sairia como o viúvo de luto com milhões em sua conta bancária. Ana se virou para ele, encontrando seu olhar. Por um breve segundo, seus olhos se encontraram, e ela viu algo estranho, algo frio, que enviou um arrepio por sua espinha. Ela abriu a boca para falar, mas antes que as palavras pudessem sair de seus lábios, Ricardo se atirou para a frente. Com um movimento brutal, ele a empurrou em direção à porta aberta do helicóptero. O mundo girou. O rugido das hélices abafou seus gritos. Ana sentiu o ar rasgar seu rosto, seu corpo mergulhando no vazio. Suas mãos se estenderam desesperadamente, mas não havia nada para se agarrar. Por um momento aterrorizante, ela não pensou em si mesma, mas no pequeno coração que batia dentro dela, a vida que ela carregava. E então, a escuridão. A floresta abaixo a esperava, e o pesadelo de Ana mal havia começado. Antes do helicóptero, antes da traição, antes da queda aterrorizante que mudou sua vida para sempre, Ana Cardoso era conhecida por algo muito mais simples: a bondade. Aos 29 anos, ela morava em uma cidade pequena onde todos a reconheciam como a professora gentil da escola primária que amava crianças mais do que tudo. Seus alunos a adoravam, muitas vezes correndo para abraçá-la nos corredores. Os pais admiravam sua paciência e dedicação, dizendo que ela tinha um dom para fazer com que cada criança se sentisse especial. Sua vida não era glamourosa. Ela não tinha roupas de grife nem dirigia um carro de luxo. Em vez disso, ela carregava seus livros em uma bolsa de couro surrada que sua falecida mãe lhe havia dado, e ela caminhava para a escola na maioria das manhãs com um sorriso, apesar das longas horas. Para Ana, a felicidade nunca foi sobre riqueza. Era sobre amor, família e o futuro que ela sonhava em construir.
Esse futuro parecia chegar quando ela conheceu Ricardo Cardoso. Ele era mais velho, confiante e se portava como um homem que sabia exatamente o que queria. Para Ana, ele parecia ser a segurança, um porto seguro após anos de vida modesta. Ele a cortejava com flores, jantares sofisticados e promessas de uma vida linda juntos. Quando ele a pediu em casamento, ela acreditou que estava entrando em um conto de fadas. O casamento foi pequeno, mas alegre, com amigos e colegas reunidos para celebrar. Ana usava um vestido de renda simples, radiante de felicidade. Ela sussurrou os votos com lágrimas, convencida de que aquele homem era sua alma gêmea. Por um tempo, as coisas pareciam perfeitas. Ricardo trabalhava com finanças, proporcionando um estilo de vida que Ana nunca havia conhecido. Viagens de fim de semana, uma casa espaçosa e, em breve, a notícia alegre de que ela esperava o primeiro filho. A gravidez deixou Ana ainda mais radiante. Ela frequentemente ficava em frente ao espelho, descansando as mãos na barriga crescente, sussurrando canções de ninar para o filho que ela mal podia esperar para conhecer. Ela imaginou as cores do quarto, as histórias para dormir e o momento em que finalmente seguraria seu filho. Para ela, a maternidade era o sonho que ela sempre acalentou, e o incentivo de Ricardo, embora às vezes estranhamente distante, parecia confirmar que esse sonho era compartilhado. Mas por baixo da superfície, as rachaduras começaram a aparecer. Ricardo ficou mais frio, mais distraído, muitas vezes desaparecendo tarde da noite com desculpas vagas sobre o trabalho. Ana tentou ignorar o desconforto que a roía. Ela dizia a si mesma que ele estava estressado, que as finanças eram pesadas, que todos os casamentos tinham lutas. Ela se apegava à esperança, acreditando que o amor os guiaria. Ainda assim, uma sombra pairava. Uma vez, quando ela mencionou o quanto se sentia sortuda, Ricardo deu uma risada que parecia vazia, forçada. Outra vez, quando ela lhe mostrou entusiasmada as roupinhas de bebê que havia comprado, sua expressão se obscureceu como se a visão o aborrecesse. Ela empurrava essas dúvidas para longe, não querendo acreditar que o homem que ela havia jurado amar pudesse ser algo menos do que o parceiro em quem ela confiava. Mal sabia Ana, o conto de fadas em que ela pensava estar vivendo não passava de uma máscara. Por trás de seu sorriso polido e gestos carinhosos, Ricardo estava construindo um plano secreto que despedaçaria o mundo dela e a deixaria agarrada à própria vida. O homem que ela pensava que a protegeria estava se preparando para destruí-la. A cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, não era extraordinária à primeira vista, mas para Ana sempre foi um lar. Era o tipo de lugar onde os vizinhos acenavam de suas varandas, as crianças brincavam nos quintais até as luzes da rua se acenderem e os restaurantes de comida caseira ainda serviam café em canecas lascadas. O ritmo da vida era lento, constante e reconfortante. Para Ana, era o ambiente perfeito para criar um filho, para construir memórias em uma comunidade que valorizava as alegrias simples. Seus dias seguiam uma rotina que lhe dava paz. Ela acordava cedo, preparava seus planos de aula enquanto bebia chá e caminhava para a escola enquanto o sol da manhã pintava o céu. Na escola, com as paredes cobertas por desenhos coloridos e risos preenchendo o ar, Ana encontrava seu verdadeiro propósito. Ensinar não era apenas um trabalho, era sua vocação. A casa que ela dividia com Ricardo ficava na divisa da cidade, uma grande casa de campo com uma varanda larga e um gramado bem cuidado. Por fora, parecia a imagem do sucesso, o tipo de lar que outros poderiam invejar. Mas para Ana, suas paredes haviam começado a parecer mais frias.
À noite, ela se sentava sozinha à mesa da cozinha, o som do relógio ecoando no silêncio, enquanto esperava Ricardo voltar de suas supostas reuniões tardias. Quando ele estava em casa, a atmosfera era complicada. Às vezes, Ricardo era encantador, a cobrindo de elogios ou a surpreendendo com presentes. Outras vezes, seu humor era áspero, distante, como se ela fosse um fardo em vez de uma parceira. Ana tentava ignorar esses momentos, convencendo-se de que era apenas estresse do trabalho. Mas, no fundo, um medo silencioso começou a se enraizar. Ainda assim, para os de fora, os Cardoso eram admirados. Em reuniões comunitárias, Ricardo interpretava o papel de marido devotado de forma impecável. Ele envolvia o braço em volta de Ana, sorria calorosamente e falava com o orgulho do bebê que estava a caminho. Ninguém suspeitava das sombras à espreita sob sua aparência polida. A ilusão de seu casamento era tão convincente quanto a própria casa. Bonita por fora, vazia por dentro. Quando o outono chegou, a cidade brilhou com folhas douradas e o ar fresco trazia uma sensação de novos começos. Ana amava a estação, acreditando que era um sinal de esperança. Ela decorou o quarto do bebê com cobertores macios em cores pastel, cantarolando canções de ninar enquanto trabalhava. Para ela, tudo estava pronto para a criança que ela ansiava por conhecer. Mas Ricardo tinha outros planos. A cidade, a escola, a casa, tudo fazia parte de um palco para sua atuação. Ele já havia colocado os eventos em movimento, arranjando apólices, disfarçando sua ganância como cuidado. Ana, alegremente alheia, continuava a sonhar com jantares em família e histórias para dormir, enquanto seu marido calculava números e datas. O cenário principal da vida de Ana parecia comum, até mesmo idílico. Mas dentro das ruas tranquilas e dos lares quentes, uma tragédia estava se formando que em breve eclodiria da forma mais chocante imaginável. A cidade pacífica se tornaria a testemunha de uma traição tão sombria que assombraria cada canto da vida de Ana. Na superfície, Ricardo Cardoso era tudo o que uma mulher poderia sonhar: alto, confiante, bem-sucedido e charmoso. Ele se portava como um homem no controle, com ternos sob medida, uma voz imponente e um sorriso que podia desarmar qualquer um. Em reuniões de bairro, ele era o primeiro a fazer um brinde. O homem que parecia adorar sua esposa e aguardar ansiosamente a paternidade. Para a maioria das pessoas, Ricardo era o tipo de marido que as mulheres invejavam. Mas a portas fechadas, quando a atuação terminava, outro Ricardo surgia. Ele era inquieto, frio e calculista. Para ele, o casamento não era um vínculo sagrado, mas uma transação. Ana, doce e confiante, não passava de uma peça em seu jogo maior. A gravidez dela, que deveria ter sido um momento de alegria, tornou-se em sua mente um fardo, uma corrente que ameaçava prendê-lo ainda mais. O que ninguém sabia era que a vida financeira de Ricardo estava desmoronando. Anos de investimentos imprudentes, noites secretas de jogos de azar e empreendimentos comerciais fracassados o haviam deixado afundado em dívidas. Ele vivia muito além de suas posses, desesperado para manter a imagem de riqueza e controle. Credores estavam ligando, a pressão estava aumentando, e Ricardo via apenas uma fuga: dinheiro. Foi então que a ideia se enraizou. Se Ana se fosse, ele herdaria um grande pagamento da apólice de seguro de vida que ele havia cuidadosamente montado meses antes. Era para ser um gesto de proteção, um marido protegendo sua esposa e o filho não nascido, mas na realidade era uma arma disfarçada de amor. Sua vida dupla se estendia além das finanças.
Ricardo havia começado um caso com uma mulher que conheceu durante uma de suas viagens de negócios, uma mulher que alimentava seu ego e sussurrava promessas de liberdade. Com ela, ele podia escapar da responsabilidade, viver a vida de luxo que ele desejava e nunca mais ser amarrado por contas, filhos ou obrigações. Para Ricardo, Ana não era uma parceira. Ela era um obstáculo. O contraste entre a inocência de Ana e a corrupção de Ricardo era impressionante. Enquanto ela tricotava roupinhas de bebê e escrevia planos de aula para seus alunos, Ricardo rolava os extratos bancários, calculando datas e ensaiando a mentira que ele contaria. Que a morte dela havia sido um trágico acidente. Ele se convenceu de que o plano era impecável. Ninguém questionaria um marido de luto. O mundo teria pena dele, e com dinheiro em mãos, ele finalmente estaria livre. No entanto, mesmo enquanto ele interpretava o papel de marido dedicado, flashes de sua natureza mais sombria escapavam. Ana notou como seus olhos se tornavam distantes quando ela falava sobre o filho, ou a irritação em sua voz quando ela perguntava sobre suas noites tardias. Ela dizia a si mesma que era estresse, mas no fundo, seu coração se sentia inquieto. A vilania de Ricardo não foi uma erupção repentina, mas uma revelação lenta, como uma máscara escorregando pedaço por pedaço. O homem charmoso que havia conquistado Ana havia ido embora, substituído por um predador se preparando para atacar. Sua traição não apenas despedaçaria sua confiança, mas a empurraria para um pesadelo que ela nunca poderia ter imaginado. A máscara de Ricardo estava rachando, e em breve, seu plano mais sombrio se tornaria realidade. Ricardo Cardoso sempre foi habilidoso em esconder suas verdadeiras intenções, mas os passos que ele tomou nos meses que antecederam a queda de Ana revelaram a profundidade de seu cálculo frio. O que começou como um gesto de amor logo se tornou um projeto de assassinato. Não muito tempo depois que Ana anunciou sua gravidez, Ricardo a surpreendeu com papéis que ele alegou serem para o futuro deles. Ele falou suavemente, garantindo-lhe que todo marido responsável precisava pensar à frente, que proteger a família financeiramente era um sinal de amor. Confiando nele completamente, Ana assinou sem questionar. Ela acreditou que estava protegendo o futuro de seu filho, nunca imaginando que estava selando seu próprio destino. A apólice era enorme, milhões de dólares. Ricardo havia trabalhado todos os ângulos, convencendo o agente de seguros de que era uma precaução necessária, dadas as responsabilidades futuras. Para o mundo exterior, parecia admirável, até nobre. Mas para Ricardo, era o bilhete para sair de sua vida em ruínas. À noite, enquanto Ana dormia profundamente com a mão repousando em sua barriga, Ricardo se sentava em seu escritório, olhando para os números. Suas dívidas pesavam sobre ele como correntes, suas perdas no jogo de azar aumentando a cada semana. Ele não via como sair, a menos que Ana se fosse. Esse pensamento, antes impensável, começou a parecer a única solução. Ele começou a pesquisar acidentes de carro, acidentes de barco, deslizes trágicos, mas cada um carregava muitos riscos de suspeita. Tinha que ser limpo, chocante e inquestionável. Então, durante uma viagem de negócios casual com colegas, alguém mencionou passeios de helicóptero sobre as belezas naturais da região de Bonito. Uma luz se acendeu na mente de Ricardo. Era perfeito. Um acidente no céu, sem chance de sobrevivência, sem evidências deixadas para trás. Ricardo começou a plantar sementes. Ele sugeriu a Ana que eles fizessem um passeio de helicóptero, enquadrando-o como uma fuga romântica antes da chegada do bebê. Apenas nós dois, uma memória para contar ao nosso filho um dia, ele disse, sorrindo calorosamente.
Ana hesitou no começo. Ela sempre foi nervosa com alturas, mas a insistência dele a desgastou. Ela viu isso como uma chance de se reconectar, de se lembrar do homem por quem ela havia se apaixonado. Enquanto isso, Ricardo ensaiou cada detalhe. Ele estudou o layout da aeronave, o tempo do passeio, o momento exato em que ele poderia empurrá-la sem que o piloto notasse. Ele se convenceu de que ninguém jamais suspeitaria de algo errado. Quem acreditaria que um marido, em breve pai, cometeria um ato tão monstruoso? Ana, alegremente alheia, se preparou para o passeio com uma excitação infantil. Ela escolheu um vestido macio, pegou uma pequena câmera para capturar a vista e disse a seus amigos que estava nervosa, mas esperançosa. Ela queria acreditar que essa era a maneira de Ricardo mostrar que ele ainda se importava. Na verdade, o coração de Ricardo não estava cheio de amor. Estava cheio de ganância. Ele não estava planejando memórias. Ele estava planejando um assassinato. O dinheiro do seguro estava esperando, e Ricardo estava pronto para trocar sua esposa e o filho não nascido por uma fortuna. A manhã do passeio de helicóptero começou com uma frágil sensação de esperança para Ana. O ar de outono era fresco, carregando o cheiro de folhas caídas e fumaça de madeira. Ela ficou em frente ao espelho do quarto, alisando seu vestido azul macio sobre a barriga arredondada, sussurrando para o filho não nascido. Este será um dia especial. Papai quer que a gente crie uma memória juntos. Suas palavras tremiam de excitação nervosa, mas ela se forçou a acreditar nelas. Ricardo a observava da porta, sua expressão indecifrável. Você está linda, ele disse suavemente, as palavras saindo de sua língua sem calor. Ana corou, tomando-o como um elogio, alheia ao fato de que por trás de seus olhos queimava o cálculo de um homem ensaiando um assassinato. No heliporto, o rugido das hélices do helicóptero o saudou. A máquina brilhava na luz do sol, uma visão emocionante, mas intimidante. O coração de Ana disparou quando eles se aproximaram. O piloto, um homem alegre com cabelos grisalhos, a ajudou a entrar na cabine, oferecendo um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, senhora, é seguro. A senhora vai amar a vista. Ricardo deslizou para o lado dela, envolvendo um braço em seus ombros. Para o piloto, eles pareciam a imagem do amor jovem. Ana se encostou nele, descansando a cabeça levemente em seu peito. Por um momento, ela se permitiu acreditar que era isso que ela tanto desejava, uma chance de se sentir perto novamente, de recuperar a ternura que havia desaparecido nos últimos meses. O helicóptero decolou, o chão encolhendo enquanto o céu se abria diante deles. Ana ofegou com a vista. A Mata Atlântica se estendia por quilômetros, rios cintilavam como fitas de luz, e as montanhas ao longe pareciam pintadas contra o horizonte. Ela pegou a câmera, tirando uma foto com alegria infantil. É tão lindo, ela sussurrou. Ricardo balançou a cabeça com a mandíbula tensa. Ele fingiu olhar pela janela, mas sua mente estava focada no plano. A altitude era perfeita, a porta da cabine estava a um passo de distância. Cada segundo parecia pesado, cada batida do coração um tambor de oportunidade. Ana colocou a mão sobre a dele. Obrigada por me trazer, ela disse suavemente. Por uma fração de segundo, Ricardo vacilou. A voz dela, cheia de gratidão e confiança, quase perfurou a armadura de sua ganância. Mas então ele se lembrou das dívidas, da amante, dos milhões esperando. Seu rosto endureceu novamente. O piloto apontou para os pontos turísticos abaixo, sua voz alta no fone de ouvido. Ana se inclinou para ver melhor, sua mão instintivamente aninhando sua barriga. O momento era perfeito, perfeito demais. O pulso de Ricardo acelerou. Ele sabia que tinha que ser agora,
antes que a hesitação pudesse enfraquecê-lo, antes que alguém notasse. Ana se virou para ele, seus olhos brilhando de admiração. Nosso bebê vai amar ouvir sobre isso um dia, ela disse, seus lábios se curvando em um sorriso que carregava nada além de amor. Os dedos de Ricardo se contraíram perto da maçaneta da porta, sua mente gritando que o momento havia chegado. Um empurrão, um grito, e sua vida seria mudada para sempre. Ana não tinha ideia de que o sonho em que ela pensava estar vivendo estava a segundos de se transformar em seu pior pesadelo. O helicóptero pairava graciosamente sobre a floresta, suas hélices cortando o ar como o batimento cardíaco do céu. Lá dentro, Ana Cardoso ainda estava hipnotizada pela vista de tirar o fôlego. Ela se inclinou para a frente, com os olhos arregalados, capturando cada detalhe em sua memória. Ela não notou o brilho frio nos olhos de Ricardo, nem a maneira como a mão dele ficou muito perto da porta da cabine. O piloto, focado em voar, tagarelava no fone de ouvido sobre os pontos turísticos abaixo. Está vendo aquele rio? É em forma de ferradura. Os locais o chamam de Curva da Sorte. Sua voz era alegre, alheia à tempestade que se formava bem atrás dele. Ana se virou para Ricardo, seu rosto radiante. Curva da Sorte, ela repetiu, rindo suavemente. Talvez seja um sinal. Talvez nosso bebê tenha sorte. Ela estendeu a mão para a dele, seu toque quente, inocente, cheio de confiança. Ricardo congelou por uma fração de segundo. As palavras dela o atingiram, ameaçando desvendar a parede de ganância que ele havia construído ao seu redor. Por um momento, ele quase vacilou, mas então sua mente voltou para as dívidas, da amante, dos milhões esperando. Sua mandíbula se apertou. Não havia como voltar atrás. Ele se inclinou para mais perto, seus lábios roçando o ouvido dela, como se sussurrasse algo terno. Sim, sorte, ele murmurou, sua voz assustadoramente calma. Então, com uma força repentina, sua mão agarrou o ombro dela. O sorriso de Ana desapareceu. Seus olhos se arregalaram em confusão, enquanto ela sentia o empurrão violento. O tempo pareceu desacelerar. Seu corpo se atirou em direção ao lado aberto do helicóptero. O vento rugiu em seus ouvidos, o mundo se inclinando para o caos. "Ricardo!" Ela gritou, sua voz rouca de terror. Seus dedos se estenderam para algo, qualquer coisa para se segurar. Por um segundo desesperado, ela agarrou a borda do batente da porta. Seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto ela se agarrava à vida, as hélices trovejando acima dela. O piloto olhou para trás, assustado com o grito, mas Ricardo se moveu rápido. Ele pressionou a mão dela com força, soltando seus dedos um por um. "Solte", ele sibilou, seus olhos frios, irreconhecíveis. As lágrimas de Ana escorreram no vento. "Por favor, o bebê", ela implorou, sua voz embargada, mas a misericórdia não fazia mais parte do coração de Ricardo. Com um empurrão final, seu aperto escorregou e ela se foi. O ar rasgou por ela enquanto ela caía, a floresta correndo para encontrá-la. O grito saiu de sua garganta até ser engolido pelo vento. Naquele momento final, ela não estava pensando em Ricardo ou na traição. Ela pensava apenas na criança dentro dela, orando por um milagre, implorando a Deus para que pelo menos o bebê sobrevivesse. Acima, Ricardo se sentou de volta em seu assento, ajustando sua expressão para uma de horror. "Oh, meu Deus!" ele gritou para o piloto fingindo choque. Ela escorregou! Ela escorregou! Sua voz falhou de forma convincente, sua atuação impecável. O rosto do piloto ficou pálido, suas mãos agarrando os controles. "Temos que relatar isso", ele gritou.
mas Ricardo apenas abaixou a cabeça, escondendo o pequeno sorriso de satisfação em seus lábios. Ana estava caindo na escuridão, mas sua história estava longe de terminar. O mundo se tornou um borrão enquanto Ana caía pelo céu aberto. O rugido das hélices do helicóptero se desfez na corrida do vento, rasgando seus ouvidos. Seu corpo se contorceu incontrolavelmente, o horizonte girando, a floresta abaixo se aproximando com uma velocidade aterrorizante. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar. Tudo o que ela podia fazer era gritar. Suas mãos se debatiam freneticamente, procurando por qualquer coisa, mas não havia nada além de ar. O peso da gravidade a puxava para baixo, implacável e impiedoso. Cada segundo parecia uma eternidade. O único pensamento claro que atravessou o pânico foi o de seu bebê. Suas mãos instintivamente apertaram sua barriga como se para proteger a vida frágil lá dentro. "Por favor", ela sussurrou no vento, sua voz perdida na tempestade. "Por favor, deixe meu bebê viver." O chão se aproximou. Ana se preparou para o fim, seus olhos apertados, mas o destino tinha outros planos. Em vez de atingir o chão da floresta, seu corpo colidiu com os galhos grossos de um imponente pinheiro. O impacto foi brutal, cada galho rasgando sua pele, suas roupas se rasgando, seu corpo sacudindo violentamente. A dor explodiu através dela, mas cada galho desacelerou sua descida, quebrando sua queda pouco a pouco. Finalmente, com um baque que estremecia os ossos, Ana aterrissou em uma cama de espessa vegetação rasteira. O ar foi arrancado de seus pulmões, deixando-a ofegando desesperadamente. Por um momento, o silêncio a cercou, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo zumbido distante do helicóptero desaparecendo. Seu corpo doía da cabeça aos pés, sangue escorria por seus braços, cortes e hematomas cobriam sua pele e uma dor aguda rasgava seu abdômen. Suas mãos trêmulas se moveram instintivamente para sua barriga, o pavor inundando suas veias. Ela esperou, desesperada pelo leve tremor de vida que ela havia se acostumado a sentir. Mas não havia nada. Lágrimas embaçaram sua visão, enquanto a verdade a atingia com uma força devastadora. O bebê, seu bebê, havia sumido. Um soluço saiu de sua garganta, cru e primitivo. A dor em seu corpo não era nada comparada à agonia em seu coração. A criança para quem ela havia cantado, sonhado e ansiava por segurar, havia sido roubada dela em um instante. Por longos minutos, Ana ficou lá, quebrada e sangrando, olhando para a copa das árvores. Ela queria desistir, deixar a escuridão a levar. Mas em algum lugar no fundo, uma faísca de vontade permaneceu. Ela estava viva. Contra todas as probabilidades, ela havia sobrevivido à queda. Se ela desistisse agora, Ricardo venceria. Agarrando a terra sob seus dedos, Ana se forçou a respirar. Cada inspiração era rasa, dolorosa, mas era a prova de que ela ainda existia. Ela pensou em seus alunos, na memória de sua mãe e na injustiça que acabara de ser feita. Lentamente, através da dor esmagadora, um único pensamento ardia como fogo. Ela não o deixaria escapar dessa. Seu corpo tremia violentamente, sua visão escurecendo, mas seu coração se agarrava àquela faísca de determinação. Ela não havia terminado, ainda não. Ana havia sobrevivido ao impossível, mas o pesadelo estava apenas começando. O chão da floresta estava quieto, quase pacífico. Mas para Ana Cardoso, era uma prisão de agonia. Cada respiração que ela dava parecia facas esfaqueando suas costelas. Seus braços e pernas tremiam de fraqueza, seu vestido rasgado, sua pele manchada de sangue e sujeira. A terra fria pressionava seu rosto enquanto ela jazia imóvel,
tentando reunir forças para se mover. O silêncio era insuportável, sem vozes, sem passos, ninguém para ouvir seus gritos. Apenas o farfalhar das folhas acima e o chamado distante de um corvo ecoavam pelo vasto vazio. Pela primeira vez em sua vida, Ana se sentiu verdadeiramente abandonada. Sua mão trêmula repousava sobre o estômago, o espaço vazio, onde uma vez a vida havia tremido com promessa. Ela se lembrou da primeira vez que sentiu seu bebê chutar, a alegria que havia preenchido seu coração, a maneira como ela riu e disse a Ricardo que era a coisa mais linda que ela já sentira. Agora havia apenas quietude, um silêncio tão cruel que despedaçou sua alma. Lágrimas escorreram por seu rosto, misturando-se com a sujeira e o sangue. Ela sussurrou no vazio: "Sinto muito, eu não pude te proteger." As palavras a quebraram completamente. Seu filho havia sido sua luz, seu sonho, sua razão para resistir. Agora esse sonho havia sido arrancado da maneira mais brutal possível. A dor quase a engoliu por completo, mas o instinto se recusou a deixá-la se render. Em algum lugar dentro dela, seu espírito gritava que ela não podia morrer ali, não assim, não enquanto Ricardo acreditava que havia vencido. Se ela perecesse agora, a morte de seu filho seria em vão. Ela tinha que sobreviver. Ela tinha que contar a verdade ao mundo. Com os braços trêmulos, Ana tentou se levantar. A dor explodiu em suas costelas, forçando-a a cair de volta com um grito. Seu corpo estava fraco, quebrado, mas sua vontade a impulsionava. Centímetro por centímetro, ela se arrastou pela sujeira, agarrando-se a raízes e pedras, desesperada para se mover. Cada movimento rasgava suas feridas, mas ela se recusava a parar. Sua visão embaçou e a floresta girou ao seu redor. Ela pensou nos rostos sorridentes de seus alunos, nos pequenos desenhos que eles lhe deram com corações e arco-íris. Ela pensou em sua falecida mãe, cuja voz suave sempre lhe dizia: "Ana, você é mais forte do que pensa." Essa memória acendeu uma faísca em seu peito. O dia se desvaneceu na escuridão, as sombras da floresta se estendendo longas e frias. O corpo de Ana ficou dormente, sua força esvaindo-se rapidamente. Ela desabou contra a base de uma árvore, sua respiração superficial. Ela sabia que não duraria muito mais sem ajuda. Mas quando seus olhos tremeram para se fechar, ela ouviu algo, um som distante cortando o silêncio. Vozes. Vozes masculinas. Alguém estava por perto. Pela primeira vez desde a queda, a esperança perfurou seu desespero. O corpo de Ana estava quebrado, seu bebê se foi, mas a salvação poderia estar mais perto do que ela ousava acreditar. As vozes ficaram mais claras, carregadas pela brisa da noite. As pálpebras pesadas de Ana tremeram para se abrir, sua mente lutando para focar. A princípio, ela pensou que estava alucinando, mas os sussurros de homens, chamando uns aos outros, não passavam de truques cruéis de sua consciência enfraquecida. Mas então, o som de botas em folhas secas chegou aos seus ouvidos, real e inegável. "Por aqui!" uma voz gritou. Seu coração deu um salto. Com a pouca força que lhe restava, Ana tentou mover o braço, arrastando os dedos pela sujeira para fazer um som. Sua garganta estava muito seca para gritar. Sua voz roubada por horas de choro e gritos no deserto. Ela só podia esperar que eles a vissem antes que fosse tarde demais. 2 caminhantes emergiram das árvores com lanternas varrendo as sombras. Os feixes de luz capturaram sua figura pálida e machucada na base da árvore. Um deles ofegou.
Meu Deus, ela está viva! Eles correram para o lado dela, ajoelhando-se ao lado de seu corpo quebrado. O rosto dela estava pálido, manchado de sangue e lágrimas, suas roupas rasgadas, sua barriga colapsada de uma maneira que tornava a tragédia clara. Um homem tocou seu pulso, procurando desesperadamente por um pulso. O alívio inundou sua voz quando ele o encontrou, fraco, mas constante. Ligue para a emergência, ele ordenou. O outro pegou seu telefone, as mãos tremendo enquanto ele discava. Encontramos uma mulher. Ela caiu. Ela está grávida, ou estava. Sua voz falhou enquanto ele olhava para ela. As pálpebras de Ana tremeram fracamente. Ela podia vê-los, mas não conseguia formar palavras. Apenas um gemido fraco escapou de seus lábios. Você vai ficar bem. O homem ao lado dela sussurrou, embora seus próprios olhos traíssem a dúvida. Ele tirou o casaco e o colocou sobre o corpo trêmulo dela. Fique conosco. A ajuda está chegando. Os minutos se estenderam como horas enquanto eles esperavam. Ana flutuou entre a consciência e a inconsciência, assombrada por flashes da queda, pelos olhos frios de Ricardo enquanto ele a empurrava e pela dor esmagadora que se seguiu. Ela queria gritar a verdade, dizer a eles que seu marido havia feito isso, mas seus lábios se recusavam a formar as palavras. O som das sirenes finalmente perfurou o silêncio da noite. Socorristas correram pelo caminho da floresta, carregando macas e equipamentos. Eles a cercaram rapidamente, vozes se sobrepondo em urgência. Múltiplas fraturas, perda severa de sangue, estabilizem-na agora. Eles a levantaram cuidadosamente para a maca, segurando seu corpo frágil enquanto ela gemia de dor. O paramédico olhou para os caminhantes. Vocês salvaram a vida dela. Mais uma hora e ela não teria conseguido. Enquanto a levavam em direção à ambulância, o olhar de Ana se voltou para cima, capturando um vislumbre do céu noturno. As estrelas se embaçaram através de suas lágrimas. Em algum lugar em seu coração despedaçado, ela sentiu a presença da criança que havia perdido, como se a pequena alma estivesse cuidando dela. Uma onda de dor a atingiu, quase a puxando para a escuridão novamente. As portas da ambulância se fecharam com um estrondo. A sirene uivou enquanto eles corriam para o hospital. A vida de Ana pendia por um fio, mas ela ainda não havia partido. Ricardo acreditava que ela estava morta, mas a verdade em breve voltaria para assombrá-lo. De volta ao resort, Ricardo Cardoso desempenhou seu papel com perfeição. No momento em que o helicóptero pousou, ele saiu cambaleando, segurando a cabeça com as mãos trêmulas. Sua voz falhou enquanto ele gritava para os curiosos. Ela caiu, minha esposa. Ela escorregou. O piloto, ainda pálido e abalado com o grito que ele havia ouvido no ar, tentou explicar o caos, mas Ricardo o abafou com soluços teatrais. A multidão se reuniu rapidamente, atraída pela comoção. Ricardo desabou de joelhos, seu terno caro amassando na sujeira enquanto ele chorava em suas mãos. Para os espectadores, ele parecia um homem cujo mundo acabara de ser destruído. Mulheres cobriam a boca horrorizadas. Homens balançavam a cabeça em descrença. Alguns até lhe deram um tapinha no ombro, sussurrando palavras de conforto. Seja forte, sentimos muito. Mas por trás da máscara de desespero, a mente de Ricardo estava calma, quase eufórica. Ele havia conseguido. O plano havia funcionado perfeitamente. Ninguém havia visto o empurrão. Ninguém suspeitava de algo errado. Pelo que o mundo sabia, a morte de Ana não passava de um trágico acidente. Em breve, a seguradora lhe daria um cheque grande o suficiente para apagar suas dívidas e financiar sua nova vida com sua amante. Ele ensaiou seus próximos movimentos em sua cabeça. Ele ligaria para os colegas de Ana,
dando a notícia com uma voz trêmula. Ele planejou um funeral que mostraria seu luto, tornando-se a imagem de um viúvo de coração partido. Ele ficaria ao lado do túmulo dela, derramando lágrimas de crocodilo, enquanto imaginava silenciosamente os carros de luxo e as férias esperando por ele. A única variável que ele não podia controlar era o piloto. O rosto do homem ainda carregava choque, seus olhos se estreitando como se estivesse revivendo o que ele tinha visto ou pensado ter visto. Ricardo fez uma nota mental para lidar com isso mais tarde, talvez com dinheiro ou intimidação. Por enquanto, a chave era permanecer no personagem. Naquela noite, Ricardo voltou para a grande casa deles, as luzes estranhamente silenciosas, sem a presença de Ana. Ele serviu-se de um copo de uísque, ergueu-o para o quarto vazio e sorriu. A liberdade, ele sussurrou, saboreando a queimação enquanto o licor deslizava por sua garganta. Pela cidade, as notícias começaram a se espalhar. Amigos choraram, colegas expressaram choque, e a pequena comunidade lamentou a perda da amada professora, que uma vez iluminou cada sala de aula. Ninguém suspeitava do marido de luto sentado em sua casa escura, olhando para seus aplicativos bancários, já calculando sua fortuna. Mas o que Ricardo não sabia era que Ana não havia morrido. Mesmo enquanto ele celebrava em segredo, ela estava deitada em uma cama de hospital a quilômetros de distância, máquinas a mantendo viva, médicos lutando por seu corpo frágil. Sua sobrevivência foi o único resultado para o qual Ricardo não se preparou. E quando ela abrisse os olhos, a verdade sobre sua traição teria o poder de destruí-lo completamente. Ricardo acreditava que era intocável, mas o batimento cardíaco de Ana estava prestes a quebrar sua ilusão. O quarto do hospital era um borrão de luzes fortes e vozes frenéticas. Ana Cardoso foi levada em uma maca, seu corpo quebrado, sua pele pálida e pegajosa. Médicos e enfermeiros a cercaram, gritando sinais vitais, inserindo linhas de soro e correndo para estabilizá-la. O som de monitores encheu o ar, batidas que mediam sua frágil aderência à vida. Ela perdeu muito sangue. Uma enfermeira gritou, pressionando gaze contra uma de suas feridas. Possível hemorragia interna. O médico respondeu bruscamente. Precisamos de exames agora. Ana flutuava entre a consciência e a inconsciência, sua mente flutuando entre as sombras. Ela viu flashes da queda, os olhos de Ricardo, enquanto ele a empurrava, e a dor esmagadora que se seguiu. Seus lábios se entreabriram fracamente, um sussurro fraco escapando. Meu bebê. A equipe trocou olhares. Eles já haviam visto a verdade no ultrassom. A gravidez havia sido perdida. A criança que ela carregava com tanto amor não havia sobrevivido à queda. Mas, naquele momento, ninguém podia se forçar a contar a ela. O peso dessa realidade teria que esperar até que ela estivesse mais forte, se é que ela sobreviveria. Horas se passaram em um borrão de cirurgia, transfusões e esforço incansável. Os médicos lutaram por sua vida, reparando o tecido rasgado, ajustando ossos quebrados, monitorando seu coração frágil. Seu corpo havia suportado o que deveria ter sido insustentável. No entanto, de alguma forma, ela se agarrou à vida com uma teimosia que surpreendeu até os cirurgiões mais experientes. Finalmente, ela foi transferida para a terapia intensiva. As máquinas zumbiam suavemente ao seu redor, mantendo-a estável. Uma enfermeira sentou-se ao lado dela, gentilmente escovando a sujeira de seu cabelo, sussurrando. Você está segura agora. Você conseguiu. Mas Ana não se sentia segura. Mesmo em seu estado inconsciente, seus sonhos eram assombrados. Ela viu o rosto de Ricardo pairando acima dela,
não com amor, mas com o cálculo frio de um homem que a queria morta. Ela se viu estendendo a mão para ele, implorando, apenas para sentir a mão dele afastar a dela. Ela ouviu a voz dele, cruel e afiada, dizendo-lhe para soltar. Ela acordou de repente, ofegando por ar, seus olhos voando abertos em terror. A enfermeira pulou, se inclinando rapidamente. Está tudo bem, querida. Você está no hospital. Você está viva. Lágrimas encheram os olhos de Ana enquanto a realidade a atingia. Ela moveu sua mão trêmula para o estômago, já sabendo a resposta, mas desesperada por reasseguramento. O bebê? Ela sussurrou, sua voz falhando. A enfermeira congelou, seus olhos se suavizando com tristeza. Ela não conseguiu se forçar a dizer a verdade. Em vez disso, ela apertou a mão de Ana. Descanse agora. Você precisa de sua força. O silêncio foi resposta suficiente. O choro de Ana foi suave, mas penetrante. Um som de coração partido tão cru que encheu o quarto estéril de dor. Seu bebê havia partido. A vida com que ela sonhara, o futuro que ela tanto desejava, havia sido roubado. Mas, enquanto o desespero ameaçava consumi-la, outra verdade ardia ainda mais forte em seu coração. Ricardo havia feito isso, e se ela sobrevivesse, ela garantiria que o mundo soubesse. Ana havia perdido seu filho, mas não havia perdido sua vontade de lutar. A notícia do acidente de Ana Cardoso se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Professores sussurravam sobre a tragédia, pais choravam e alunos deixavam flores e desenhos no portão da escola. Para todos, era uma história de partir o coração. Uma amada professora e futura mãe perdida cedo demais. Para todos, exceto Marcos Azevedo. Marcos era um ex-policial que conhecia Ana desde a infância. Ele se lembrava dela como a garota que carregava muitos livros nos braços, sempre sorrindo apesar da espera. Embora a vida os tivesse levado por caminhos diferentes, ele sempre admirou sua bondade e sua força tranquila. Quando ele ouviu a notícia de sua queda, algo dentro dele se mexeu. Não parecia certo. Acidentes aconteciam, sim, mas Ana era cuidadosa até o limite. Ela odiava alturas. Por que ela entraria de bom grado em um helicóptero? Impulsionado pelo instinto, Marcos se dirigiu ao hospital onde Ana estava em terapia intensiva. Ele não era da família, mas sua credencial, embora aposentada, ainda tinha peso. Depois de explicar sua conexão, os enfermeiros lhe deram alguns minutos. Quando ele entrou no quarto, a visão o quebrou. Ana estava pálida e frágil. Fios e tubos a cercavam, seu peito subindo lentamente a cada respiração assistida. Seu rosto estava machucado, suas mãos enfaixadas, seus olhos antes brilhantes opacos de exaustão. No entanto, mesmo em sua fragilidade, havia fogo em seu olhar quando ela o viu. Marcos, ela sussurrou, sua voz rouca. Ele se aproximou, apertando suavemente a mão dela. Estou aqui, Ana. Você está segura agora. Lágrimas encheram os olhos dela. Não, eu não estou segura. Ele tentou me matar. As palavras atingiram Marcos como um martelo. Ele se inclinou para a frente, sua mandíbula apertando. Quem? Os lábios dela tremeram, mas ela forçou o nome a sair. Ricardo. O estômago de Marcos se revirou. Ele sempre desconfiou de Ricardo Cardoso. Polido demais, suave demais, o tipo de homem que se importava mais com aparências do que com pessoas. Mas ouvir isso, ouvir que Ricardo havia empurrado sua esposa grávida de um helicóptero, a raiva borbulhava sob o exterior calmo de Marcos. Ele abaixou a voz, firme, mas decidido. Ana, eu acredito em você, mas você precisa descansar. Deixe-me lidar com isso. Eu encontrarei provas. Pela primeira vez desde a queda, uma faísca de esperança cintilou nos olhos de Ana.
Ela apertou a mão dele fracamente. Não o deixe vencer. Marcos acenou com a cabeça, seu coração pesado de determinação. Ele havia visto muitas tragédias em seus anos na força, mas essa era pessoal. Ele não podia simplesmente ir embora. Ricardo poderia ter enganado o mundo com suas lágrimas de crocodilo, mas Marcos reconhecia um predador quando via um. Ao sair do quarto do hospital, a mente de Marcos já estava funcionando. Ele falaria com o piloto, revisaria os registros de voo, verificaria a apólice de seguro. Em algum lugar, Ricardo havia escorregado e Marcos encontraria a rachadura em sua armadura. Lá fora, a noite estava fria, a cidade coberta por uma tristeza silenciosa, mas a determinação de Marcos queimava quente. Ana havia sobrevivido ao impossível, e agora era sua missão garantir que Ricardo enfrentasse as consequências. Ricardo pensou que a verdade estava enterrada, mas Marcos Azevedo estava prestes a desenterrá-la. Marcos Azevedo havia aprendido há muito tempo que o mal muitas vezes se escondia por trás de sorrisos polidos. Ricardo Cardoso não era diferente. Na superfície, ele interpretava o papel de um marido devastado, mas Marcos tinha visto mentirosos o suficiente em salas de interrogatório para reconhecer os sinais. E as palavras de Ana, sussurradas por lábios rachados naquela cama de hospital, ecoavam em sua mente. Ele tentou me matar. Na manhã seguinte, Marcos dirigiu-se ao heliporto. O piloto que havia voado com os Cardoso ainda estava lá, preenchendo a papelada, seu rosto pálido e marcado pelo desconforto. Marcos se apresentou, mostrando a credencial que ainda carregava, embora aposentado. "Preciso perguntar sobre o voo", ele disse firmemente. O piloto hesitou, depois suspirou. "Eu continuo dizendo a mim mesmo que foi um acidente, mas algo pareceu errado. O grito dela, não foi como se ela escorregasse. Foi terror, puro terror. E o marido?" Sua voz se esvaiu, os olhos se estreitando. Ele não parecia surpreso, ele parecia preparado. Era tudo o que Marcos precisava ouvir. Ainda não era a prova, mas era uma pista. Sua próxima parada foi o escritório de seguros no centro da cidade. Com algumas ligações para velhos contatos na aplicação da lei, ele conseguiu ter acesso aos arquivos de Ricardo. O que ele encontrou revirou seu estômago. Uma enorme apólice de seguro de vida feita para Ana apenas meses antes do acidente. O pagamento? Milhões. Marcos se recostou na cadeira, a raiva apertando seu peito. Era perfeito demais. Ricardo havia disfarçado como responsabilidade, mas para Marcos gritava motivo. Ele cavou mais fundo. Extratos bancários revelavam dívidas crescentes, contas de cartão de crédito não pagas, perdas em jogos de azar escondidas sob transações comerciais vagas. Ricardo estava afundando financeiramente. A apólice de seguro não era segurança, era salvação. Marcos fechou a pasta, sua mandíbula cerrada. Ele conhecia o padrão muito bem. Um homem desesperado, encurralado por sua própria ganância, disposto a sacrificar qualquer um para se salvar. Só que desta vez, esse homem havia mirado em alguém com quem Marcos se importava. Mas Ricardo não era apenas descuidado com dinheiro, ele era descuidado com a lealdade. Marcos descobriu que Ricardo havia sido visto com frequência em restaurantes sofisticados com uma mulher mais jovem. Garçons e bartenders descreveram os dois como afetuosos, até íntimos. A amante era outra peça do quebra-cabeça, outra razão pela qual Ricardo queria Ana fora de seu caminho. Ele não estava planejando um futuro com ela. Ele estava planejando um futuro sem ela. Ao entardecer, Marcos tinha o suficiente para confirmar suas suspeitas,
mas não o suficiente para derrubar Ricardo no tribunal. Ele precisava de provas sólidas, algo inegável. Ainda assim, as paredes estavam se fechando. Dirigindo de volta para o hospital, Marcos ensaiou como contaria a Ana. Ela merecia saber que seus instintos estavam certos, que ela não estava louca, que a traição de Ricardo era tão real quanto as cicatrizes em seu corpo. Mas ele também sabia que a verdade a despedaçaria novamente. Enquanto ele estacionava do lado de fora do hospital, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto acendeu a tela, o remetente desconhecido. Pare de investigar Ricardo Cardoso se você valoriza sua vida. Os olhos de Marcos endureceram. O jogo acabara de se tornar mortal, e Marcos percebeu que Ricardo não era o único que o estava observando. O bip constante do monitor cardíaco era o único som no quarto de hospital de Ana Cardoso. Seu corpo estava fraco, costurado pelas mãos dos médicos, mas seu espírito se recusava a se apagar. Dias haviam se passado desde a queda, mas toda vez que ela fechava os olhos, via o rosto de Ricardo, o olhar frio, a força de seu empurrão, o momento em que seu mundo se estilhaçou. Quando a porta se abriu suavemente, Ana esperou outra enfermeira. Em vez disso, Marcos Azevedo entrou, sua figura familiar trazendo uma sensação de segurança que ela não sentia há semanas. Ele puxou uma cadeira, sua expressão séria. "Como você está se sentindo?" Ele perguntou gentilmente. Os lábios de Ana tremeram. Viva, mas não inteira. Sua mão se moveu para seu estômago, lágrimas enchendo seus olhos. Meu bebê se foi. A mandíbula de Marcos se apertou, seu coração se partindo por ela. Ele estendeu a mão para a dela. Sinto muito, Ana, mas você ainda está aqui, e isso significa que você ainda tem uma chance de lutar. Ela olhou para ele, a confusão tremeluzindo. Lutar? O que você quer dizer? Marcos hesitou por um momento, então se inclinou para mais perto. Eu estive investigando. Ricardo não é quem você pensa que ele é. A apólice de seguro, as dívidas, a amante. Ana, ele te empurrou. Ele planejou isso. A respiração de Ana engatou. Ela virou o rosto para longe, como se negar isso tornaria irreal. Mas no fundo, ela sempre soube. Os olhares estranhos, as palavras frias, a maneira como o toque dele parecia um peso em vez de amor, tudo voltou com força total. Suas lágrimas escorreram livremente. Eu o amei, Marcos. Eu dei tudo a ele, e ele matou o nosso bebê. Sua voz falhou, rouca de dor e fúria. O aperto de Marcos se fortaleceu na mão dela. Você não está louca, você não está imaginando coisas. Eu falei com o piloto. Ele disse que seu grito não foi como o de um acidente. E eu encontrei os papéis do seguro. Milhões, Ana. Ele ia coletar tudo depois da sua morte. Ana balançou a cabeça, seus soluços sacudindo seu corpo frágil. Como ele pôde? Como o homem em quem eu confiei minha vida, com meu filho, pôde fazer isso comigo? Marcos não respondeu. Não havia palavras fortes o suficiente para suavizar tal verdade. Em vez disso, ele a deixou chorar, sua dor preenchendo o quarto estéril como uma tempestade. Quando ela finalmente olhou para ele, seu rosto estava manchado de lágrimas, mas seus olhos queimavam com algo novo. Raiva. Ele acha que venceu. Ele acha que eu morri, mas eu não morri. Ele tirou meu filho, mas ele não vai tirar a minha voz. Marcos acenou com a cabeça, o orgulho crescendo em seu peito. Então nós o pegaremos. Mas temos que ser inteligentes. Ele já é perigoso, Ana. Ele não vai parar só porque você sobreviveu. A voz de Ana caiu para um sussurro,
mas suas palavras carregavam o peso de um juramento. Então eu também não vou parar. Eu vou fazê-lo pagar. A dor de Ana havia se transformado em fogo e Ricardo estava prestes a enfrentar um acerto de contas que ele nunca viu chegar. Ricardo Cardoso acreditava que seu pesadelo havia terminado. Em sua mente, Ana havia desaparecido na floresta, seus gritos silenciados para sempre. Ele havia começado a ensaiar seu discurso para o funeral, até imaginando os acenos simpáticos dos vizinhos enquanto ele ficava estoicamente ao lado do túmulo dela. Mas quando os sussurros chegaram a ele de que Ana ainda estava viva, toda a sua fachada começou a rachar. Ele ouviu pela primeira vez através de um comentário descuidado no resort. Um membro da equipe mencionou que as equipes de busca haviam encontrado alguém na floresta, gravemente ferido, mas vivo. O rosto de Ricardo empalideceu, embora ele forçasse um sorriso e acenasse como se a notícia tivesse trazido alívio. Por dentro, o pânico rugia. Se Ana vivesse, tudo estava em risco. O pagamento do seguro, sua amante, sua liberdade. Naquela noite, ele se sentou em seu escritório escuro, as mãos tremendo enquanto ele servia outra bebida. Ela deveria estar morta, ele murmurou, batendo o copo na mesa. Cada plano que ele havia cuidadosamente elaborado estava se desvendando. Ele conhecia Ana. Se ela tivesse fôlego em seu corpo, ela contaria a alguém o que realmente aconteceu, e se ela contasse, o mundo acreditaria nela. Havia apenas uma solução restante. Ele teria que terminar o que começou. 2 noites depois, Ricardo entrou no hospital, disfarçado com roupas escuras e um boné. Ele se moveu com confiança, acenando casualmente para a equipe noturna, fingindo ser apenas mais um visitante preocupado. Anos de charme o haviam ensinado a se misturar, a usar a máscara perfeita. Ana estava em seu quarto, cochilando levemente sob o brilho suave dos monitores. Seu rosto estava pálido, seu corpo frágil, mas seu espírito permanecia inquebrável. Marcos havia estado com ela mais cedo, mas ele havia saído brevemente para fazer ligações, prometendo voltar logo. Ela estava sozinha agora, vulnerável. Ricardo empurrou a porta, seu coração batendo forte. Por um momento, ele simplesmente olhou para ela, a mulher que ele havia jurado amar, a mulher que ele havia traído da maneira mais monstruosa. Em vez de culpa, uma onda de ódio o invadiu. Ela era o único obstáculo entre ele e sua nova vida. Ele se aproximou, sua sombra caindo sobre a cama dela. Ana se mexeu, seus olhos se abrindo. A princípio, ela pensou que era Marcos, mas quando seu olhar se concentrou, seu sangue gelou. Ricardo. Seus lábios se entreabriram em horror. Surpresa em me ver? Ele sussurrou, sua voz pingando veneno. O coração de Ana disparou, sua mão instintivamente estendendo a mão para o botão de chamada. Ricardo se atirou para a frente, segurando seu pulso com força. Nem pense nisso, ele sibilou. A voz dela tremeu. Por que, Ricardo? Por que destruir minha vida não foi o suficiente? Ele se inclinou para mais perto, seu rosto a centímetros do dela. Porque você ainda está respirando, e enquanto você respirar, você pode arruinar tudo. Ana lutou fracamente, o medo correndo por suas veias, mas seus olhos brilharam com desafio. Você nunca vai escapar disso. Antes que Ricardo pudesse agir, o som de passos apressados ecoou no corredor, e a maçaneta da porta começou a girar. A porta se abriu no momento em que Ricardo apertou seu aperto no pulso de Ana. Seus olhos piscaram em pânico, mas sua máscara voltou ao lugar em segundos. Ele se virou, pronto para inventar outra mentira, mas congelou quando viu quem havia entrado. Marcos Azevedo. O ex-policial entrou, seu olhar aguçado imediatamente se fixando na cena diante dele. Ele viu o medo nos olhos de Ana, o aperto doloroso da mão de Ricardo em seu braço e o predador agachado ao lado da cama dela. Em um instante,
Marcos entendeu. Afaste-se dela! Marcos rosnou, sua voz baixa, firme e perigosa. Ricardo sorriu, tentando se recuperar. Marcos, você entendeu errado. Eu só estava checando minha esposa. Ela passou por muita coisa. Os olhos de Marcos se estreitaram. Ela não é mais sua esposa. Não depois do que você fez. A voz de Ana falhou, enquanto ela encontrava sua força. Marcos, ele ia me matar de novo. As palavras perfuraram o ar como uma faca. O sorriso de Ricardo vacilou, sua fachada polida desmoronando. Ele se atirou para a frente de repente, sua mão livre alcançando o botão de chamada para silenciar Ana para sempre. Mas Marcos foi mais rápido. Em um movimento rápido, ele agarrou Ricardo pelo colarinho e o puxou para longe da cama, batendo-o contra a parede. Se você colocar outro dedo nela, eu juro que você não sairá daqui. Marcos cuspiu, seu punho pressionando com força no peito de Ricardo. Ricardo sorriu, tentando se soltar. Você acha que alguém vai acreditar nela? Ela está quebrada, ela está fraca. Será a minha palavra contra a dela. O aperto de Marcos se intensificou. Não, será sua palavra contra a minha, e eu já comecei a coletar evidências. Os olhos de Ricardo piscaram com desconforto. Pela primeira vez, ele percebeu que as paredes estavam se fechando. Suas dívidas, sua amante, suas mentiras, Marcos estava desvendando tudo. Ana, tremendo, mas determinada, levantou a voz. Eu me lembro de tudo, Ricardo. Eu me lembro de você me empurrando. Eu me lembro de você soltando meus dedos daquele helicóptero. Você matou o nosso bebê. Sua voz falhou, cheia de dor e fúria. Por um momento, o quarto ficou pesado de silêncio. A expressão de Ricardo se contorceu, presa entre a raiva e o medo. Então, com um súbito ar de desespero, ele empurrou Marcos para trás e correu para a porta. Pare-o! Ana gritou, seu coração batendo forte. Marcos correu atrás dele, seus passos ecoando, sua voz ressoando. Segurança, não o deixem sair. Ricardo disparou pela esquina, empurrando a equipe assustada. Sua mente corria. Ele precisava escapar, desaparecer, antes que a verdade o consumisse. Mas Marcos foi implacável. Anos de treinamento o impulsionando para a frente. Quando Ricardo passou pelas portas de saída, os alarmes tocaram. Guardas de segurança correram em direção à comoção, bloqueando seu caminho. Ele derrapou, preso entre os guardas na frente e Marcos se aproximando por trás. Pela primeira vez, a máscara confiante de Ricardo se despedaçou completamente. Encurralado no estacionamento do hospital, Ricardo percebeu que seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando mais rápido do que ele podia correr. O estacionamento do hospital estava cheio de luzes piscando e vozes altas. Guardas de segurança seguravam Ricardo por ambos os braços, seu terno amassado, seu rosto contorcido de desespero. Marcos estava por perto, o peito arfando, seus olhos fixos no homem que quase tinha escapado impune do assassinato. Mas o verdadeiro momento de acerto de contas pertencia a Ana. A notícia se espalhou rapidamente. Repórteres chegaram, avisados por sussurros de que a amada professora que havia caído de um helicóptero estava ainda viva e que seu marido havia sido pego entrando no hospital sob circunstâncias suspeitas. Câmeras clicavam, microfones se estendiam e o mundo começou a assistir. Ana insistiu em ser levada para fora, apesar dos protestos do médico. Seu corpo estava frágil, suas feridas ainda frescas, mas seu espírito exigia ser ouvido. Envolta em um cobertor de hospital, seu rosto pálido, mas resoluto, ela encarou Ricardo pela primeira vez em público.
A multidão ficou em silêncio quando sua voz rompeu a noite. Ricardo Cardoso, ela disse, cada palavra trêmula mais forte. Você tentou me matar. Você roubou meu filho de mim. E você ficou na frente de todos fingindo chorar, enquanto tudo o que você sempre quis era dinheiro. O público ofegou. Repórteres se inclinaram para a frente, ansiosos para capturar cada palavra. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Ela está mentindo, ele gritou, sua voz falhando. Ela está traumatizada, confusa. Ela não sabe o que está dizendo. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas eles queimavam de fúria. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Você me empurrou daquele helicóptero. Eu implorei para você pensar em nosso bebê, e você arrancou meus dedos. Você matou nosso filho com suas próprias mãos. Sua voz aumentou, afiada e implacável. E tudo por quê? Por dinheiro, por ganância, por outra mulher. A multidão irrompeu em murmúrios. Alguns praguejaram, outros balançaram a cabeça em desgosto. A ilusão do marido devotado se despedaçou diante de seus olhos. Marcos se adiantou, segurando uma pasta. Temos evidências. A apólice de seguro de milhões, assinada apenas meses antes do acidente. Suas dívidas, sua amante e o testemunho do piloto que ouviu o grito dela. Isso não foi um acidente. Isso foi uma tentativa de assassinato. As câmeras capturaram cada ângulo. Ricardo se contorcendo, Ana tremendo, mas feroz, Marcos apresentando a prova. A verdade não podia mais ser enterrada. A máscara de Ricardo escorregou completamente. Sua voz ficou frenética, quase histérica. Vocês não entendem. Eu não tive escolha. Eu estava me afogando. Ela nunca teria entendido. Eu merecia um novo começo. As palavras apenas selaram seu destino. A multidão se afastou, horrorizada com seu egoísmo. Ana olhou para ele, suas lágrimas escorrendo livremente. Você não me mereceu. Você não mereceu nosso filho. E agora você vai pagar pelo que fez. Os guardas de segurança apertaram o aperto enquanto a polícia chegava para prendê-lo. Ricardo se debateu, gritando protestos, mas suas palavras foram abafadas pelos gritos dos curiosos. Pela primeira vez, o predador estava exposto, suas mentiras destruídas na frente do mundo. Enquanto a polícia o arrastava para longe algemado, Ana sabia que a luta não havia terminado. A justiça apenas tinha começado. O tribunal da comarca estava lotado no dia do julgamento de Ricardo Cardoso. Repórteres se aglomeravam nos degraus, suas câmeras piscando enquanto a polícia o escoltava para dentro, acorrentado. O homem polido com terno sob medida que uma vez encantou a cidade se foi. Agora ele parecia desgrenhado, com os olhos vazios, sua arrogância substituída pelo desespero de um homem encurralado. Lá dentro, o tribunal zumbiu com sussurros. Professores, pais e moradores da cidade que uma vez admiraram Ana se sentaram juntos, unidos pela indignação. Eles a haviam chorado, lamentado por sua suposta morte, e agora eles vieram para ver a justiça ser feita pela traição que os havia chocado. Ana sentou-se perto da frente, seu corpo ainda fraco, mas seu espírito inabalável. Marcos permaneceu ao seu lado, sua presença firme como uma rocha. Ela usava um vestido simples, seu rosto pálido, mas radiante com uma força tranquila. Embora suas mãos tremessem, seus olhos nunca saíram de Ricardo. Este era o homem que uma vez lhe prometeu a eternidade, que em vez disso a empurrou para a escuridão. A acusação não perdeu tempo. Eles apresentaram as evidências. A apólice de seguro maciça, assinada apenas meses antes da queda. As dívidas esmagadoras de Ricardo, seu caso com outra mulher, e o testemunho do piloto sobre o grito aterrorizado de Ana.
cada peça do quebra-cabeça pintou Ricardo não como um marido de luto, mas como um predador movido pela ganância. Quando Ana subiu ao púlpito, o quarto ficou em silêncio. Sua voz foi suave no começo, mas carregava o peso da verdade. Ela descreveu o passeio de helicóptero, o momento em que percebeu o plano de Ricardo, o horror de sentir a mão dele soltar seus dedos e a agonia de perder seu bebê. Lágrimas escorreram por suas bochechas e até jurados endurecidos pareciam abalados. Eu confiei nele, ela disse, sua voz falhando. Eu o amei com todo o meu coração e ele me jogou fora por dinheiro. Ele matou nosso filho e quase me matou. Isso não é um marido, isso é um monstro. A defesa de Richard lutou para pintar o incidente como um trágico acidente, alegando que o trauma de Ana nublou sua memória. Mas seus argumentos desmoronaram sob a montanha de evidências. As próprias palavras de Ricardo, capturadas em gravações e ouvidas por investigadores, revelaram sua obsessão por dinheiro e liberdade da responsabilidade. Sua amante testemunhou relutantemente, admitindo que ele havia falado sobre uma nova vida sem bagagem. Após dias de testemunho, o júri deliberou por apenas algumas horas. Quando eles retornaram, a voz do presidente do júri era firme, culpado em todas as acusações. A sentença foi rápida e severa. Ricardo Cardoso foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O martelo bateu, selando seu destino. Suspiros e murmúrios encheram o quarto, mas Ana ficou imóvel, lágrimas rolando silenciosamente por suas bochechas. Não era a alegria que ela sentia, mas uma pesada libertação. A justiça havia sido feita, mas nada poderia trazer de volta a criança que ela havia perdido. Enquanto Ricardo era levado embora algemado, ele se virou mais uma vez para Ana, seus olhos cheios de amargura. Mas ela não vacilou. Pela primeira vez, ela detinha o poder, e ele não passava de um homem quebrado, despojado de suas mentiras. A justiça havia sido entregue, mas a jornada de Ana não havia terminado. Seu coração ansiava por cura, e o destino estava prestes a surpreendê-la. Meses se passaram após a sentença de Ricardo Cardoso, e a pequena cidade de Bonito, que uma vez zumbiu com fofocas, agora falava de Ana Cardoso com reverência. Ela não era mais vista como a professora frágil que havia sofrido uma tragédia, mas como a mulher que havia sobrevivido ao impossível, enfrentado seu marido no tribunal e recuperado sua dignidade. No entanto, por dentro, Ana ainda carregava cicatrizes, algumas visíveis, outras enterradas no fundo de sua alma. A perda de seu filho pesava muito sobre ela. Havia noites em que ela acordava soluçando, agarrando a barriga, lembrando dos leves chutes que nunca mais viriam. Mas com o apoio constante de Marcos, ela começou a reconstruir sua vida pedaço por pedaço. Lentamente, ela voltou para a sala de aula. Seus alunos a receberam com cartões feitos à mão e flores, seu amor inocente lhe dando força para enfrentar cada dia. Foi em um evento de caridade, meses depois, que o caminho de Ana se cruzou com o de Gabriel Monteiro, um filantropo bilionário conhecido por sua generosidade e humildade silenciosa. Ao contrário de Ricardo, Gabriel não carregava máscara. Ele era gentil, pé no chão e profundamente comovido pela história de Ana. Onde outros a viam como uma vítima, ele via sua resiliência, sua coragem, sua vontade inquebrável de sobreviver. A princípio, Ana hesitou. Seu coração estava cauteloso com o amor, marcado pela traição. Mas Gabriel foi paciente. Ele nunca a apressou, nunca exigiu mais do que ela podia dar. Em vez disso, ele caminhou ao lado dela, oferecendo companheirismo, respeito e compreensão. Com ele, não havia mentiras,
nem agendas ocultas, apenas cuidado genuíno. Uma noite, enquanto eles passeavam por um jardim iluminado por lanternas, Gabriel parou, sua voz terna. Ana, eu sei que você passou por mais dor do que alguém merece, mas eu também vejo sua força, sua graça. Você merece alegria novamente. Você merece uma família, se é isso que seu coração ainda quer. Lágrimas encheram os olhos dela. Por tanto tempo, ela havia pensado que essa parte de sua vida havia acabado. No entanto, com Gabriel, a esperança brilhou novamente. Meses depois, quando ela descobriu que estava grávida, seu coração inchou com medo e alegria. Desta vez, ela não estava sozinha. Desta vez, ela tinha um parceiro que a amava, que estaria ao seu lado em cada tempestade. Quando Ana aninhou sua filha recém-nascida pela primeira vez, o peso de seu passado não desapareceu, mas suavizou. Ela sussurrou suavemente: "Você é meu milagre, prova de que, mesmo após a noite mais escura, o sol pode nascer novamente." A cidade celebrou com ela, inspirada por sua jornada. Alunos que uma vez lamentaram sua perda, agora a visitavam para vê-la sorrir novamente, para conhecer o bebê que simbolizava a esperança. Embora Ricardo definhasse na prisão, esquecido e impotente, Ana prosperava em uma nova vida construída não sobre mentiras, mas sobre amor. Sua história se tornou mais do que apenas tragédia. Tornou-se um testemunho de resiliência, do poder da verdade e da crença de que nenhuma traição, não importa quão cruel, poderia extinguir a força de uma mulher determinada a se levantar. Ana Cardoso havia perdido tudo uma vez, mas agora, com amor, justiça e uma nova vida em seus braços, ela havia ganhado muito mais do que Ricardo poderia roubar. E é assim que a história se encerra, meus caros amigos. Se você ainda está comigo agora, isso significa que essa jornada tocou seu coração de alguma forma. E talvez, apenas talvez, a história de Ana também seja um espelho para nossas próprias vidas. Os estoicos uma vez disseram: sofremos mais na imaginação do que na realidade. A dor de Ana foi inimaginável, mas sua coragem nos lembra que a cura começa no momento em que escolhemos não deixar a traição nos definir. Outra sabedoria estoica diz: o que está no caminho se torna o caminho. A queda dela, sua perda, sua luta, eles se tornaram o próprio caminho que a levou a uma nova vida, a um amor construído sobre a verdade. Então, se você está ouvindo, que isso seja um lembrete. Nenhuma escuridão dura para sempre e nenhuma traição pode enterrar seu valor. Se esta história tocou você, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Juntos, continuaremos a contar histórias que curam, inspiram e nos lembram de nossa própria força.